Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Semanalmente aqui com temas diferentes que são importantes para sua preparação, seja para concurso público, OAB, Enem, vestibular, outras provas. Para você que está estudando, hoje eu tenho 3 ferramentas que podem auxiliar e muito na aceleração da sua aprovação. Então, fica aqui ligado comigo porque hoje nós temos essas 3 ferramentas. Para você que não me conhece, eu sou Isabela Almeida, sou professora, sou advogada pública, sou a criadora do Método Planeja e trabalho há 7 anos com preparação para concursos públicos, OAB e outras provas. E hoje você está aqui comigo, seja muito bem-vindo para a gente poder conversar sobre essas 3 ferramentas. A primeira ferramenta que eu quero trazer para você e te apresentar é o planejamento de estudos. E não é à toa que aqui no Planeja nós trabalhamos com planejamento, mas justamente porque ele é uma ferramenta fundamental nessa aceleração do seu processo de aprendizado para o concurso público. E lembrando que tudo que a gente falar aqui é para não perder a qualidade, né? Não adianta você acelerar e perder a qualidade dos seus estudos. O que nós queremos aqui é utilizar ferramentas que permitam a manutenção da qualidade ou subam, aumentam essa qualidade do seu estudo e que você consiga passar na sua prova, tá? A primeira ferramenta, como eu disse com vocês, é o planejamento de estudos, e o planejamento ele permite com que você utilize melhor o seu tempo. E por que isso? Quando nós estamos estudando para provas, e aí vou falar agora um pouquinho mais específico para concurso nesse nosso exemplo, você não pode se dar o luxo de estudar com muita calma, perdendo tempo, sem saber quando a prova vai acontecer, que é o que acontece na maioria dos casos, e por isso você vai deixando o barco correr meio frouxo, né? Você tem que ter cuidado em relação a isso, porque a prova pode acontecer daqui a 1 ano, mas também ela pode acontecer daqui a 2 meses. E você tem que estar preparado para essa sua prova quando o edital for publicado. E o planejamento de estudos permite com que você organize toda a sua rotina, com que você saiba o que você vai fazer em cada dia, quando você vai fazer, quando você vai revisar, qual matéria você vai dar uma atenção especial, porque na sua prova aquela matéria é cobrada com muito mais ênfase. Então o planejamento ele é importante por isso. E também porque ele vai te ajudar a colocar o seu estudo dentro da sua rotina, porque eu sei que você, na maioria das vezes, não estuda só. Você tem sua casa, muitas vezes tem filho, família, tem trabalho, e você precisa fazer com que o estudo ele se encaixe muito ali dentro dessa sua rotina. E o planejamento ele também vai te ajudar nisso, para que você consiga mapear tudo o que você tem ali para fazer. Então você pode, por exemplo, até escrever isso num papelzinho, tudo que você tem para fazer. E aí você joga depois para esse seu planejamento qual é o tempo que vai ser dedicado a cada uma dessas atividades. Então, determinado tempo eu vou dedicar ao meu trabalho, à minha casa, determinado tempo vai ser para o meu estudo. E no meu estudo, no tempo que for dedicado ao estudo, eu vou fazer isso. Então é importante que você estabeleça essa sua rotina, estabeleça quais são os horários, o que você precisa fazer, o que você precisa deixar de fazer para conseguir estudar melhor. E por meio do planejamento você vai conseguir enxergar tudo isso. Então por isso que ele é muito importante. Voltando um pouquinho nessa história toda de preparação, vou te contar um pouquinho como que ele surgiu na minha vida, como que o planejamento surgiu para mim. Quando eu estudei para concurso, durante muito tempo eu ficava muito perdida, né? Eu não sabia quais matérias estudar, acabava só estudando as matérias que eu gostava, as que eu não gostava, o que eu tinha dificuldade, eu acabava deixando para lá. E eu percebi que eu precisava colocar num papel tudo aquilo que eu precisaria fazer para conseguir passar. E principalmente, não só isso, mas principalmente o que eu precisaria fazer relacionado ao estudo. E foi aí que nasceu a primeira versão do meu planejamento, que hoje é muito diferente, óbvio, do que daquela primeira versão que eu criei.
Mas eu coloquei numa planilha do Excel tudo que eu tinha que fazer, assim, relacionado ao estudo. Então eu coloquei, fiz lá um calendário, coloquei segunda, terça, quarta, todos os dias da semana. Coloquei lá quais eram as matérias que eu ia estudar cada dia da semana. E eu peguei todo o conteúdo programático da minha prova e fui distribuindo ali. Então, eu sabia exatamente depois o que eu deveria fazer em cada dia para que quando eu chegasse lá no dia da prova, eu estivesse com todo o conteúdo pronto, estudado e revisado. Deu trabalho? Óbvio, deu muito trabalho e dá trabalho fazer alguma coisa desse tipo, né? Justamente por isso, Planeja, nós estamos aqui para fazer isso para você, se você precisar. E claro, com muita técnica, com muita estratégia, analisando a sua rotina, o seu edital, os seus últimos editais. Então, o nosso trabalho aqui ele é todo feito com base em com muita estratégia e em muito estudo para conseguir fazer a melhor estratégia para você alcançar o seu objetivo. Então, o meu planejamento de estudos ele surgiu aí, né, dessa necessidade própria, dessa necessidade que eu tinha em me organizar, porque eu ficava muito perdida, sem saber como que eu ia estudar, o que eu ia fazer. E esse planejamento me ajudou nas minhas aprovações e hoje ajuda aí milhares de alunos, ajudou milhares de alunos que são aprovados com o meu método, que é o método Planeja. Então fica para você essa primeira ferramenta. E eu vou, qualquer dia desse, gravar um vídeo para você só fazendo uma oficina do planejamento, quem sabe, né? Essa oficina do planejamento que eu já dei em alguns cursos do Planeja, na qual eu te ensino a colocar a mão na massa e fazer o seu planejamento. E é muito bacana, bem legal, tá? A outra estratégia, a outra ferramenta de estudos que você pode adotar, que certamente vai ajudar a acelerar a sua aprovação, é o controle de produtividade. Eu vou explicar por quê. Primeiro eu vou te explicar o que é esse controle de produtividade, depois eu vou te falar por que ele pode te ajudar e muito a acelerar essa sua aprovação. O controle de produtividade, ele é uma ferramenta na qual você vai colocar nele todo o seu histórico. Você pode fazer essa ferramenta, por exemplo, por meio do Excel, tá? Aqui no Planeja nós também temos essa ferramenta do controle de produtividade que salva a vida dos nossos alunos. Nesse controle de produtividade, o que você pode colocar nele? Os exercícios que você faz. Então você pode ter lá um histórico de todos os exercícios que você faz todos os dias. Então você tem lá, você consegue perceber, se você monta direitinho esse controle de produtividade, você consegue perceber como que era esse percentual de acertos há 6 meses e como que é hoje. Por quê? Porque você foi alimentando essa sua planilha ou esse seu arquivo que você fez com essas informações. No controle de produtividade, você também pode ter informações relacionadas ao seu edital e tudo que você já estudou e que tem ainda que estudar. Então, exemplo, você pode colocar lá todos os pontos, a lista, né, do que você vai estudar em cada matéria. Então você lista lá, português, lista os conteúdos de português, constitucional, lista os conteúdos, e aí você faz isso com todas as matérias. À medida que você for estudando, você vai marcando ali, mas você pode colocar campos específicos para que você marque quando você estudou aquela matéria, quando você revisou aquele determinado tópico, quando você fez exercícios daquilo ali, quando você fez um simulado e aquele tema caiu no simulado. Então você pode colocar esses dados. E por que isso é importante, gente? Porque você consegue mapear cada tópico do seu edital para saber o que você já fez em relação a cada matéria dali. E por que isso pode acelerar a sua aprovação? Porque depois, com todos esses dados que tem nesse seu controle de produtividade, você vai conseguir avaliar. Por exemplo, eu não tô bem em português, mas eu não tô bem em qual ponto de português? Por que será? Quando você olha lá no seu controle de produtividade, você vai ver, você vai conseguir ver se aquele assunto, por exemplo, você ainda não fez revisão, você não fez exercícios suficientes. Então, essa ferramenta é uma poderosa ferramenta, porque lá
você vai encontrar os dados, o diário, todo o histórico do que foi acontecendo ali na sua jornada de estudos. Então, esse controle de produtividade, você pode colocar, como eu falei, o histórico de exercícios, de simulados, de todos os pontos do seu edital. Você pode colocar, por exemplo, se você faz a leitura de informativos, o número dos informativos ali, se você leu, se você não leu. Você pode colocar uma infinidade de informações nesse seu controle de produtividade. Mas o importante é que ele sirva para você como ferramenta de acompanhamento do seu estudo. Então, nesse seu controle de produtividade, você tem uma ferramenta poderosa para que você consiga analisar o seu estudo. E a partir do momento que você analisa o seu estudo, você consegue traçar rotas muito mais eficientes e certeiras. É como se você tivesse com o GPS na mão, e na verdade é isso. Porque você passa a entender o que está funcionando, o que não está funcionando, qual o melhor caminho você pode percorrer, qual caminho você vai ter que sair dele, porque senão você não vai chegar lá. Então isso tudo é muito importante para você, tá? Uma outra ferramenta é o programa de mentoria. E por que o programa de mentoria ele funciona muito? Eu vou te falar um pouquinho qual que é a diferença entre o mentor e entre o coach, para você entender. Primeiro, o coaching, ele não necessariamente passou pela mesma experiência que você passa hoje. Então veja bem, uma pessoa tem a formação em coach, pode ter uma formação em qualquer outra área aí em coaching, e ela vai te ensinar com técnicas próprias do coaching o que você deve fazer para alcançar o seu objetivo. Já a mentoria não. Na mentoria, o mentor, ele passa para o seu mentorado, para o seu aluno, toda a experiência que ele vivenciou para chegar naquele lugar que o aluno dele quer chegar. Por isso eu considero que o programa de mentoria ele funciona muito melhor, gente, mas muito melhor mesmo. Aqui no Planeja, eu alio as duas situações. Eu fiz o curso de coaching porque eu quis fazer, na época estava sendo muito falado, e eu acredito de fato que muitas ferramentas ali funcionam. Mas eu também acredito que a pessoa que nunca estudou para uma prova, assim, com tanta pressão, uma prova que muitas vezes não tem data marcada, uma coisa tão específica, que é o estudo para concurso público, para OAB, como que ela vai ter a experiência, a vivência, se de fato ela não teve para poder te passar, né? Aí algumas pessoas dizem, mas ele não precisa ter experiência para mostrar o caminho. Eu já acho um pouco controverso isso, né? Porque como uma pessoa, eu já vi casos por aí, uma pessoa que não é advogado, não é formada em direito, nunca fez exame da ordem, ensinando pessoas a estudarem para o exame da ordem. Eu acho isso muito contraditório. Então, por isso que eu considero que o programa de mentoria ele funciona tão bem, sabe? Tão melhor do que só o coaching. E aqui no Planeja a gente trabalha exatamente com isso. Nós aliamos as ferramentas que o programa de coaching utiliza com a mentoria, que é todo esse caminho, toda essa vivência que eu e que a equipe aqui do Planeja passamos para hoje poder compartilhar com você. E por isso que funciona muito bem. Como que uma pessoa que nunca passou por essa experiência vai conseguir te mostrar, te ensinar o caminho? Como que é estudar sob pressão, né? Como que a pessoa que nunca estudou para bancas específicas vai conseguir te ensinar como estudar para aquelas bancas que certamente têm muitas peculiaridades? Então, esses fatores, eles devem ser observados. E o programa de mentoria, quando você participa dele, você percebe que o objetivo não é te ensinar uma técnica fechada, né? Não é falar o que funciona ou o que deixa de funcionar, né? De forma geral. É descobrir o que vai funcionar para você. Então, no programa de mentoria, apesar de ter um compartilhamento daquilo que eu passei, nós vamos juntos descobrir aquilo que funciona para você. Por isso que dá muito certo. E quando você participa de um programa de mentoria, você consegue, eu não digo pular etapas, porque as etapas no processo de estudo para concurso público, elas não podem ser puladas, você acaba tendo que passar. Você tem um processo ali de aprendizagem, né? Mas você consegue passar mais rápido por essas etapas
e sem desvios no meio do caminho porque você não sabia, então ficou preso aí num labirinto. Não. Quando você passa por um programa assim, de mentoria, você consegue acelerar e muito o seu processo de aprendizagem, consequentemente a sua aprovação. Quando você tem o apoio de quem passou pelo mesmo caminho que você está passando hoje, tudo isso fica mais fácil, tá? Então perceba que aqui eu falei com você de forma até não tão aprofundada, mas eu falei com você sobre 3 ferramentas que você pode utilizar. E essas ferramentas vão potencializar muito a sua preparação, e muito, muito mesmo. A primeira delas foi o planejamento de estudos. A segunda ferramenta foi o controle de produtividade. E a terceira ferramenta foi você participar de um programa de mentoria, que vai te mostrar o caminho, vai mostrar tudo que você pode fazer de uma forma mais simples para você alcançar aí a sua aprovação. Então essas foram ferramentas assim nada óbvias, mas para encerrar eu queria falar de algumas ferramentas aqui que são óbvias, porque se você não passa por essas estratégias, essas ferramentas, o seu processo ele acaba ficando mais lento. Então aqui agora eu vou te dar um plus de tudo isso que eu te falei aqui, tá? Uma ferramenta, por exemplo, que é óbvio que você tem que fazer, mas que às vezes você deixa de lado, que é capaz de acelerar a sua aprovação, é a realização de simulados, por exemplo. Simulados exercícios, eles são capazes de te mostrar o que está funcionando na sua estratégia e o que não está. Então, por exemplo, se você adota estratégias diferentes para 2 matérias, e você está indo melhor em uma e não está indo melhor na outra, é bem possível que naquela matéria que você está super bem, aquela estratégia esteja funcionando e a outra não. Então, quem sabe aplicar aquela estratégia da matéria A que está funcionando super bem, a matéria B que não está funcionando. Então, a realização de simulados é uma ferramenta que ajuda muito. Outra ferramenta que é capaz de acelerar a sua aprovação são, por exemplo, mapas mentais prontos que você encontra por aí. Isso é uma ferramenta muito legal, uma ferramenta que você pode utilizar para revisões, por exemplo, mas eu não recomendo que você utilize sempre o mapa mental pronto, porque acaba que você pode pular aquele processo de construção do seu raciocínio daquele tema. E o que eu quero dizer com isso? Quando você aprende, você é exposto ao conteúdo e você aprende, você precisa de um tempo, você precisa de um momento para raciocinar sobre aquele conteúdo e não ficar só no decoreba, para que de fato você fixe aquilo que você estudou e que você compreenda. Quando você é exposto ao conteúdo e simplesmente você pega um resumo pronto, um mapa mental pronto, por exemplo, isso pode atrapalhar esse processo porque você pulou aquela etapa de construção do raciocínio para chegar ali naquela resposta, né? Você não está ali minuciosamente raciocinando sobre aquele tema. E quando você já está com o mapa mental pronto, então você pula ali essa fase. Então eu considero que um mapa mental pronto, um resumo pronto, ele é legal, mas para quando você for fazer uma revisão, porque isso vai acelerar muito, principalmente nessa etapa de revisão, mas que em outro momento você mesmo tenha construído o seu material. E por falar em construção do material, uma outra ferramenta super legal é você, de fato, construir o seu material. Eu vou te dar aqui um exemplo. Isso acelera muito o seu processo. Quando você assiste a aula, você faz um curso, por exemplo, você pode ir anotando e construindo aquele seu material. O que eu fazia? Eu ia, de fato, escrevendo à mão, então eu tinha um caderno ali. Só que quando eu acabava de estudar aquela matéria, eu pegava aquilo ali e ia digitar. Então eu digitava todo aquele caderno e construía uma apostila. Depois, quando aquilo estava pronto, gente, aquilo era a salvação da lavoura. Porque eu tinha ali um material único de toda aquela matéria que eu tinha estudado e depois eu só ficava naquilo ali. E aquilo acelerava muito o meu estudo. Claro que eu não tive como queimar aquela etapa de ser exposta ao conhecimento, aprender, ali fixar. Mas depois, quando eu já estava com o meu material pronto, aquilo ali era só rever, fazer aquela revisão, sabe? Revisar muito. E aí, fazer exercícios daquilo.
tá bom? Então essa foi uma ferramenta que me ajudou muito e que eu considero que pode ajudar você também. Nós temos aí diversas outras ferramentas que a gente podia ficar aqui falando o dia todo dessas ferramentas, mas essas 3 iniciais que eu disse aqui foram ferramentas nada óbvias e que eu queria trazer para que você conheça essas ferramentas, e essas outras poucas que eu trouxe aqui de bônus só para você lembrar que elas podem ser feitas, e que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito nesse seu processo de aprendizagem para sua aprovação na sua prova tão sonhada aí. Então, se você gostou, comenta, curte. Se você tem alguma sugestão de tema, tem alguma coisa aí na sua cabeça que fica te incomodando, eu não sei se é isso, se é aquilo, eu não sei se eu tô fazendo certo, por que você não me pergunta aqui? Pergunta, e quem sabe o próximo vídeo eu gravo especialmente para você respondendo a sua dúvida. Então é isso, um grande beijo e até a próxima!